pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse instante, levar o nosso coração, colocá-lo perto de Jesus, sacramentado, na igreja, na capela mais próxima de nós, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em São João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Muito bem. Então, vemos mais uma vez nosso Senhor que está reunido com os apóstolos e Jesus então revela que ele é um com o Pai. Jesus é muito claro quando afirma a sua unidade com o Pai. E por isso, quando Filipe pergunta ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus então diz a Filipe: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Ou seja, Jesus pede um olhar de fé. Por isso repreende Filipe.
né? Porque Filipe ainda não o conhece. E Jesus segue dizendo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. E Jesus se dirige então aos apóstolos, como nós estamos vendo. Então Jesus diz a eles: olha, vocês realizarão obras como as minhas e realizarão ainda maiores obras. Quando vemos os apóstolos que saíram a evangelizar por todo o mundo, né? A curar muitos enfermos, a converter milhares de pessoas. Vemos as obras grandiosas dos apóstolos, sobretudo contada no livro dos Atos dos Apóstolos. E vemos essa profecia de nosso Senhor se cumprir, né? As obras que esses homens fizeram. E por fim, nosso Senhor diz: o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus promete, né? O que pedirdes, eu realizarei, para que o Pai seja glorificado, né? E aqui nós vemos, sobretudo, a realidade dos sacramentos, que vamos ver mais adiante. Então, quando nosso Senhor diz aos apóstolos que eles terão o poder de realizar obras maiores do que as de Jesus, vemos que esse poder está sobretudo ligado à administração dos sacramentos, né? E não só aos apóstolos, mas aos seus sucessores, os bispos, né? Tudo o que pedirdes eu realizarei. O sacerdote, quando celebra a Santa Missa, e no momento da epíclese, né, quando o sacerdote prostra as suas mãos sobre as oblatas, ou seja, sobre aquelas oferendas do pão e o vinho, o sacerdote implora a vinda do Espírito Santo para que então possa ser transformado, transubstanciado o pão no corpo, o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus realiza aquilo que o sacerdote pede. Quando o sacerdote, ainda na celebração do sacramento, quando vai absolver o penitente na confissão, vemos também que Jesus realiza aquilo que o sacerdote faz, de perdoar os pecados. Eu te absolvo dos teus pecados. O sacerdote, quando batiza, né, limpando a alma daquele que está sendo batizado, ou quando vai administrar a unção dos enfermos, implorando a cura espiritual e física do enfermo, né? E sacramentos de missão, matrimônio, unindo o homem e a mulher numa só carne, num amor indissolúvel, até que a morte os separe, e o sacramento da ordem, onde o bispo, impondo as suas mãos sobre aquele candidato eleito, torna-o então também sacerdote. Então vemos essas maravilhas que são realizadas
pelos sucessores dos apóstolos, pelos sacerdotes, né, os bispos, os padres, né? E se cumpre essa profecia de nosso Senhor, né? Então vemos nessa realidade, nos sacerdotes, o Cristo que continua a agir, né? E pedir em nome de Jesus significa apelar para o poder de Cristo ressuscitado. Jesus diz: tudo o que pedires em meu nome, né? Tudo o que você pedir em meu nome, eu realizarei, né? O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, apelar pelo poder do nome de Jesus, crendo que Ele é onipotente e misericordioso, é porque sabemos que Ele é verdadeiro Deus. E por isso pedimos no nome dEle, porque Ele é Deus, porque Ele pode realizar todas as coisas, porque Ele é o Senhor do universo, né? E significa pedir aquilo que convém à nossa salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador, né? Ele é o Salvador. E veja, é necessário, meus irmãos, que confiemos em Jesus. E vamos parar e meditar nessas palavras de nosso Senhor. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, para que o Pai seja glorificado. E diz-nos São José Maria, no seu livro Caminho: confia sempre no teu Deus, e Ele não perde batalhas. Jesus não perde batalhas, né? Então, tudo o que pedirmos a Deus, Ele realizará. Mas e quando Jesus não atende a nossa prece? Poderíamos nós nos perguntarmos, né? O que devemos fazer e por que Jesus muitas vezes não realiza aquilo que nós pedimos? Veja, faz bem analisarmos o comentário que trazemos aqui na Sagrada Escritura. Assim, o que pedirdes entende-se como o que é bom para o que pede. Quando o Senhor não concede o que se pede, é porque não convém para a nossa salvação. Desse modo, mostra-se igualmente salvador quando nos nega o que lhe pedimos e quando nos concede. Ou seja, Jesus sabe o que é melhor para nós. E Ele, quando não nos dá, quando não realiza aquilo que pedimos, é porque aquela coisa, aquele acontecimento, aquela situação não será um meio de salvação para nós. E assim, Jesus também age como Salvador, tanto não dando quando não nos convém ou quando Ele nos dá. Ele sempre se coloca como nosso Salvador. E gostaria de trazer aqui dois acontecimentos que ilustram essa realidade. Primeiro, gostaria de trazer um relato desse livro, Viver na Paz, de Rafael Llano Cifuentes. Foi bispo de Nova Friburgo
E ele, nesse livro que eu estou lendo, né, ele conta a história de um jovem. E ele diz: começou lá pelos anos 60. Esse jovem a frequentar em São Paulo um centro do Opus Dei, quando era estudante do secundário. Procurava-me todas as semanas para tratar da sua vida espiritual, diz D. Rafael. Entrou na faculdade de medicina, começou a namorar uma moça incomparável, quando, em 1974, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, esteve em São Paulo, no auditório do AMB. Ele, de braço dado com a noiva, perguntou-lhe diante de 2.000 pessoas, sem se constranger: Padre, que nos diz a nós, noivos? E São José Maria respondeu-lhe, com um largo sorriso nos lábios, que abençoo esse amor humano com as 2 mãos. E por que com as 2 mãos? Porque não tenho 4, acrescentou brincando. Esse amor abençoado de forma tão alegre e esplêndida concretizou-se num casamento enriquecido por vários filhos. Um dia, em plena força de idade, esse médico começou a sofrer de um câncer muito doloroso, mas recebido com extraordinária paz e serenidade, tanto por ele como pela esposa. Depois de várias operações no país, como último recurso, foi novamente operado nos Estados Unidos. Mas a operação pouco adiantou. E algum tempo depois entrou em coma. Inesperadamente, recuperou a consciência. Telefonou à esposa, que estava para dar à luz, e disse-lhe: quero que você batize o nosso filho com o nome de José. Simplesmente José. Mas, disse a esposa, não há ninguém com esse nome na família. E só José não fica bem. Ele insistiu: eu vou morrer. Quem vai cuidar da família? Vai ser São José. Quando eu não estiver presente, o menino lembrar-se-á da presença de São José entre vocês. E entrou novamente em coma. Isso foi no dia 17 de março. O médico avisou a esposa de que o paciente não viveria mais do que 2 horas. Mas ela respondeu-lhe que não seria assim. Por quê? Perguntou-lhe o médico. Porque ele é tão devoto de São José que falecerá no dia 19, dia da festa do santo. E assim aconteceu. Então, meus irmãos, vemos aqui primeiro essa realidade que glorificou ao Pai. Por quê? É claro que a vontade humana, tanto desse médico que adoeceu quanto da sua esposa, era que ele se curasse. Mas, num determinado momento, já quando ele acorda do coma, percebe que vai morrer. E pede que São José, então, possa cuidar da sua família. Ele acreditava piamente que São José não abandonaria a sua casa. Então pede à sua esposa para que ela pudesse dar o nome do filho que esperava de José, né? E aquela atitude daquele homem foi uma atitude de fé, de coragem, de confiança em Deus. E de fato, aquela família provavelmente viveu
sob os cuidados de São José. Jesus não realizou a vontade de permanecer, talvez, com a família, mas Jesus queria dar o melhor para aquele médico, a sua salvação, morrer dignamente como um cristão católico, e assim Deus foi glorificado. Mas gostaria de contar um outro acontecimento. Nós estamos nos aproximando da festa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. E nós sabemos que em 2017, quando houve o centenário das aparições da Virgem de Fátima aos pastorinhos, o Santo Padre, o Papa Francisco, canonizou os dois pastorinhos, Jacinta e Francisco. E todos sabem que para que haja uma canonização é necessário que haja um milagre. E esse milagre da canonização dos pastorinhos aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu no interior do Paraná. Uma criança de 5 anos de idade, chamada Lucas, estava brincando com a sua irmã no segundo andar da casa dos seus pais. Estava em cima do sofá, e sabemos como crianças gostam de brincar e tal, correria. E o sofá colado na parede havia uma janela. E aquela janela de vidro, estava aberta. Já era noite, se aproximava, da noite, e as crianças brincando, e de repente Lucas, brincando com a irmã, tenta se apoiar na janela. Mas ele não sabia que a janela estava aberta, E quando ele tentou se apoiar, ele caiu. Caiu de uma altura de 6,5 metros, E bateu com a cabeça no chão, E houve um ferimento muito grave na fronte, houve um traumatismo craniano, um corte, e nesse traumatismo, ou seja, uma espécie de rachadura na cabeça, fez com que parte da massa encefálica saísse, se perdesse. E os pais que viram um menino no chão, inconsciente, com muito sangue, etc., aquela coisa toda, levaram às pressas ao hospital local, um hospital pronto-socorro do interior, e ali não tinha muito o que fazer. Os médicos disseram que, ou seja, provavelmente, dificilmente ele poderia sobreviver, E se sobrevivesse, talvez teria consequências ruins, ou seja, problemas cognitivos, poderia ficar vegetando. Então transferiram ele para um hospital numa cidade próxima, Campo Mourão. E ali, às pressas, foi feita uma cirurgia, mas no caminho para esse hospital ele teve 2 paradas cardíacas, Então era uma situação gravíssima. Fez a cirurgia, estava em coma induzido, e a situação dele cada vez piorando mais, até que a família liga para o Carmelo da cidade e pede à irmã que atendeu o telefonema para que elas rezassem pelo menino. E aquela monja carmelita, ao escutar a história, pensou com ela:
Me parece que esse menino não tem jeito, né? Parece que dificilmente ele irá sobreviver. E resolveu rezar pelos pais, pelo consolo dos pais, né? E nesse interim, essa irmã não falou para as outras monjas. E uma dessas monjas, que não sabia de nada, teve um sonho. Ela sonhou que via Francisco Marto, um dos pastorinhos, ela era muito devota dos pastorinhos, e via Francisco diante de um túmulo de uma criança, né? Um lugar muito bonito. E ela não sabia muito bem o significado daquele sonho, né? E resolveu rezar, ou seja, pelo que for, né? Talvez. Mas depois, passado mais alguns dias, os pais ligaram de novo para o Carmelo, dizendo: olha, vocês estão rezando pelo meu filho e tal. E aí atendeu uma outra irmã. Ela disse: não, a gente não está rezando, a gente não sabe de nada, não. Eles explicaram novamente o que havia acontecido. E aí essa irmã contou às outras monjas. E essa que havia sonhado, então, teve uma moção de rezar por esta criança, né? E ela, então, preparando a Santa Missa, né? Ela era a sacristã daquele ano. E ao preparar a Santa Missa, ela viu que na chave do sacrário havia a imagem dos pastorinhos e do Imaculado Coração de Maria. E ali, olhando para aquela imagem dos pastorinhos, diante de Jesus sacramentado, aquela freira se ajoelhou e disse aos pastorinhos: Jacinta, Francisco, por favor, cura este menino. Ela fez esse pedido tão simples. E ao fazer esse pedido, ela teve algo no seu interior de que Deus estava realizando aquilo que ela pedia, né? E foi assim, de forma extraordinária, aquele menino começou a se recuperar. Acordou, e acordou sem nenhuma sequela. Acordou perguntando pela irmã, querendo o travesseiro dele, e os médicos ficaram ali sem saber o que estava acontecendo, né, querendo dar algum remédio para ele, alguma coisa, achando que ele precisava de remédio, né, e nada. Ou seja, parecia que ele não tinha nada. Uma recuperação extraordinária. Os médicos não conseguiam explicar, até mesmo aqueles que não tinham fé. E depois de alguns dias, ele foi para o quarto e depois foi para casa, né? E aquelas irmãs que rezaram em favor daquele menino sabiam, compreendiam também, assim como os pais, que foi pela intercessão de São Francisco Marto e Santa Jacinta de que ele foi curado. Lucas esteve então na canonização dos pastorinhos, foi até lá, esteve com o Santo Padre, o Papa, né? E ali se manifestou a glória de Deus. Veja, meus irmãos, é assim que Deus age na nossa vida. Ou seja, se entregamos a nossa vida a Jesus, Ele agirá, sempre para o melhor. Poderá realizar uma cura física? Poderá, se aquilo for para a glória do Pai, para a salvação daquele que irá receber pela conversão de tantos. Mas às vezes não realizará, também para que Deus Pai seja glorificado, também para a nossa salvação. Por isso devemos confiar
confiar em nosso Senhor. Por isso pedimos na nossa oração: Senhor, eu ainda não vos conheço como deveria. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a vos conhecer, sobretudo por meio da oração. Que eu creia sempre mais no amor de Deus Pai, no amor de Deus por mim, pois eu sei que o Senhor me amou de forma extrema no alto da cruz. Sei que quanto mais eu conhecer o seu amor, conhecerei o amor do Pai. Senhor, fazei com que eu veja a sua ação salvadora e misericordiosa por meio dos vossos ministros, sobretudo na administração dos sacramentos da Eucaristia, sacramento da penitência, da unção dos enfermos. Senhor, que eu creia que tudo o que eu vos pedir, vós realizarás. E se não o realizar, sei que é o melhor para a minha santificação e para a minha salvação. Peçamos à Virgem Imaculada para que ela nos ajude a confiar sempre mais em nosso Senhor e que possamos também sempre pedir como criança, esperando que Jesus possa nos ouvir, assim como a Virgem Maria acreditou e confiou em Deus. Que Ele nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que rezamos e meditamos nessa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Nos ajude compartilhando, curtindo o nosso vídeo. E se não está inscrito no canal, se inscreva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.